Fala, rapaziada. Meu nome é Sérgio Malibu. Fui aluno de Colin Gracie, Hollis Gracie, Rickson Gracie. Convivi com o mestre Hélio Gracie e vários outros, né? Royce, Roller, Roker, todo mundo. Carlinho, Crowley, todo mundo. E é o seguinte, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre mídia, internet, mas vamos falar depois da vinheta. Galera ligada no canal. Fala, Fabão, tu tem que me ajudar. É muito tema, é muita conversa, é muito papo, é muita história. E para isso, Fábio Kio Cacau, o homem da história da arte marcial, sabe tudo, como tudo começou. Quer aprender um pouco de jiu-jitsu, da história, da filosofia? Procura essa fera. Quer fazer um curso com básico, com tudo do jiu-jitsu, defesa pessoal, mais de 5 horas de curso? Entra no Escola de Jiu-Jitsu Online. Fala, Fabão! Tudo bem, mestre Sérgio Malibu? Esse curso que o mestre Sérgio Malibu acabou de falar, o primeiro é da História e Filosofia do Jiu-Jitsu, que eu dou tanto presencial como online. Quem quiser entre em contato comigo, é só me procurar nas mídias aí, nas redes sociais. E esse curso que o mestre Sérgio Malibu está falando com mais de 5 horas de conteúdo, né, técnico, principalmente voltado para defesa pessoal, jiu-jitsu clássico, né? Jiu-jitsu Gracie clássico, e também o moderno, né? O mestre Sérgio Malibu fez aí uma compilação do que é essencial, né? Para o praticante de jiu-jitsu saber, não só na parte esportiva, na parte de defesa pessoal, né? Na parte de pedagogia. Esse conteúdo vai ajudar os praticantes, professores, alunos, a se atualizar dentro do jiu-jitsu. O mestre viaja aí o mundo inteiro dando seminário, né, mestre? Europa, principalmente Europa, né, América do Sul, e tem feito aí seminários e também faz essa troca, né, essa atualização com os novos praticantes. Isso é muito legal. Entre em contato com ele aí, quem quiser fazer esse curso, né, e a parte de história comigo, a gente está à disposição. Ô mestre, eu queria falar hoje um pouquinho sobre essas novas formas, né, de mídia que tem invadido aí a internet, que são os podcasts, né? Os podcasts são um formato, né, de uma espécie de conversa, de uma entrevista, né, onde o convidado ele senta ali num ambiente controlado, geralmente num estúdio, né, com um áudio bonitinho, com uma câmera bem, né, certinha, e fica um resultado muito legal, né, fica uma entrevista bem profissional. O que você acha desse formato aí, mestre? Eu acho super interessante, né? Você tem ali as câmeras, o microfone, uma acústica, uma mesa de edição. É muito profissional, fica muito semelhante a um programa de televisão. E a proposta é justamente não ter roteiro, né, cara? É um bate-papo, fica um papo de bar, vamos dizer assim, dentro de um estúdio. Então fica muito bem gravado, fica eternizado, né? Todas as entrevistas ficam lá, vão ficar na internet agora como se fosse como tem a livraria, né? Hoje a livraria é a internet, né? Onde você pode entrar lá e pesquisar e achar o vídeo da sua preferência. E é isso, eu acho muito bacana. Agora tem também, a gente edita, a gente faz muito vídeo também aqui via Zoom, né? E outras plataformas também, que não ficam com a mesma qualidade, mas também facilitam, porque você está em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro. E no podcast você tem que marcar agendar com o convidado, é um pouquinho mais complicado e tem um custo um pouco maior. Então, são várias formas de você fazer esse bate-papo, essa entrevista, né? E isso facilita de você botar os seus conteúdos nos seus canais, né? Que geralmente ficam no YouTube. Mas eu tenho visto alguns podcasts que você tem feito, eu também tenho feito podcast em alguns canais, né? Especificamente os do Sérgio Malibu, eu tenho visto que são podcasts muito bem humorados, né? Como você falou, fica uma conversa, lógico, uma conversa informal, mas fica um negócio
muito voltado para aquele tema, né? Então, por exemplo, o mestre Sérgio Malibu, como todo mundo sabe, é muito envolvido nessa parte do jiu-jitsu, do surf, dessa cultura do Rio de Janeiro, né? Então, essa mescla, né? Gera sempre boas histórias, né? Muita risada. É um negócio que a gente fala, né, mestre? E quando você vê, já passaram 2 horas, não é isso? Ô Fábio, você falou bem. Eu me considero hoje um pouco diferente da maioria do pessoal do jiu-jitsu, porque eu vivi em várias tribos. Eu posso dizer que eu fui na a minha juventude, eu vivi em várias tribos, né? Não só do surf, como ia do jiu-jitsu, mas eu andava com todo mundo. Eu era um cara muito eclético, né? E comunicativo. Então eu tinha amigo de tudo quanto era área, né, cara? Pô, tinha um maluco, tinha o polícia, tinha o voador, tinha o skate, tinha todo mundo eu tinha amizade, era o pessoal da moto, então eu realmente vivi um Rio de Janeiro com os artistas também, fui muito amigo dos artistas, de alguns artistas, é claro, não dá para ser amigo de todo mundo, mas convivi com grandes personalidades, pô, um virou o Menino do Rio, pô, o outro virou a Avenida, aqui, uma das mais famosas na Barra da Tijuca, que é o PP, né, cara? E vários outros que não viraram nem música, nem rua, que eram tão importantes quanto esses, que era da mesma turma. O Pipi, para quem não sabe, era o irmão do PP, né? Eram 3 irmãos, Pepe, Pipi, Popô. Só tá vivo o Popô, então ninguém conhece. O Popô me convida até hoje para fazer um brunch lá na casa da mãe dele. A tia Vera tá muito mais, já tá um pouquinho mais velhinha, né? Mas ela se arruma toda para esse de brunch, e de repente ela levanta e vai pro quarto, porque ela não aguenta ficar ouvindo essa gritaria Malibu falando pra caramba, mas ela recebe, senta na mesa, levanta e sai fora, porque ela já vem vendo essas histórias acontecerem desde moleque, que a gente viaja para lá, viaja para cá. Eu me lembro nas antigas, na casa do PP, quando o PP foi pro Peru, e tinha um anúncio na televisão, dá-me uma sopita. Era um anúncio que falava isso com ela. Eu falei, pô, pelo menos tu não vai morrer de fome. Chega lá, pede uma sopita, igual o anúncio, e a tia Vera achava aquilo super engraçado. Tem a mãe do Petit, então eu vivi, tia Lola, né, que era a mãe do Petit, então o pai do Petit, seu Walter, pô, que era dono de uma oficina. Então eu vivi nos bastidores dessa grande rapaziada aí, que hoje virou lenda da música, outro virou uma rua, mas eu vivi com as famílias deles, né? Tomava café da manhã na casa do PP, com o Petit a gente nem jantava, já ia para a noite direto. Quer dizer, são várias gerações, personalidades diferentes que eu... Outro dia eu estava contando, isso até uma história engraçada nas antigas. Hoje tem o bullying, né? Tem uma série de coisas, sarcopenia, coisas que a gente não conhecia, né? Palavras que a gente não usava nas antigas. Eu tenho a história de um amigo que era um surfista muito famoso, chamado Paulo Aragão, era tão bom quanto o PP. E era meu ídolo. Eu comprava muitas pranchas do PP e a do Paulo Aragão para ver se eu pegava. Porque às vezes eu achava que era a prancha que eles usavam que faziam ele ficar tão bom. Então eu comprava a prancha dos dois, né? E a história do Paulo Aragão, que eu vou contar aqui em primeira mão, que era um surfista famosíssimo, quem é das antigas aqui do Rio de Janeiro lembra? Pegava muito bem mesmo, né? E aí ele foi para o Peru também, o Paulo Aragão. E ele, naquela época, né, cara, todo mundo fazia umas besteiras, né? Fumava um cigarrinho capetado, um negócio. E o Paulo Aragão não. O Paulo Aragão era um cara 100% esporte, né? Como o PP também era, né? E fizeram um bullying, que naqueles tempos não era bullying, era uma brincadeira de mau gosto, e jogaram um ácido. O ácido era um papelzinho com a gota alicética que o cara dava uma viagem, viajava e voltava. Mas só que tem pessoas que são bipolares, têm algum problema e não conseguem voltar, que foi o caso do Paulo Aragão. Botaram na Coca-Cola dele, ele tomou, não voltou mais e acabou sendo internado, né, cara? Foi internado e num dia ele tentou fugir dessa casa, né, de reabilitação, e o muro era gigante, ele caiu, ficou aleijado de uma perna. Então, eu me lembro ele voltando no arpoador depois, mancando de uma perna. Então, foi uma história muito triste, que com um atleta maravilhoso, né? E na época que ninguém considerava atleta, hoje nós estamos, o surf está nas Olimpíadas, o skate. Outro dia eu falei para minha sogra, pô, eu andava de skate. Bom, você andava de skate, eu andava de skate na época ainda usavam-se a rodinha de rolimã, né, cara? Eu quebrei meu braço aos 16 anos andando de skate. Então eu sou de uma época onde começou o skate, começou a prancha de fibra de vidro, que ainda era de madeira, né? O jiu-jitsu na Zona Sul começou na minha época. Depois eu vi o futebol iniciando, uma série de coisas. Então eu costumo passar essas informações,
que não são só de jiu-jitsu, né? Acabei de falar uma história aqui que não tem nada a ver com jiu-jitsu, que são a minha introdução na vida, né? Meu começo, minha juventude, né? Foram com uma rapaziada maravilhosa, né? Até hoje eu tenho essa essência do surf, e por causa dessa galera toda que eu vivi praticamente quase até os 20 anos. Depois dos 18, 19, eu comecei a entrar, fazer a transição para o jiu-jitsu e estou até hoje. Estou louco para voltar para o surf, mas hoje está difícil voltar para o surf, porque o ombro já não tem mais a articulação, não é da melhor, né? Então, o meu sonho hoje é voltar a ser surfista, como foi um dia quando eu era bem moleque. Ô mestre, como eu estava falando, eu acho que o grande mérito, né, dos podcasts, né, dos canais do YouTube, são mídias que permitem a gente assistir ou ouvir, né, essa conversa sobre um determinado tema, em várias situações, né? Por exemplo, se você quer ver fotos, né, do surf, eu vi que você colocou recentemente no canal do YouTube, né, do Mestre Sérgio Malibu, tem lá um vídeo sobre os primórdios do surf, né, com umas fotos interessantes, né, umas histórias, enfim. Então, se você quer assistir, você tem essa opção. Agora, se você está no carro também e quer só ouvir, né, quer ouvir, você não consegue assistir por algum motivo, você pode viajar e colocar aquele podcast lá e ouvir, né, a história sobre o início, a época de ouro do jiu-jitsu brasileiro, né, essa da época onde as competições esportivas começaram a se formatar, que foi a década de 70, 80 e 90, né, tudo isso nos podcasts que o mestre Sérgio Malibu participa, né, isso está disponível, então o cara quer ouvir lá, só colocar no podcast, o cara quer assistir, quer ver uma foto, quer ver um vídeo inédito, quer ver uma posição que o mestre passa, tem o canal do YouTube e tem diversos outros, né, o Instagram, enfim, o próprio Instagram eu vejo o mestre Sérgio Malibu sempre colocando recados ali mais rápidos, né, mensagens rápidas, ou seja, para cada tipo de mensagem tem ali o seu canal, não é isso, mestre? Eu tenho vários canais, né? Eu tenho o canal do Malibu Podcast, Cortes Malibu Podcast, tem o Malibu Jiu-Jitsu, né? E tem o Instagram, que eu vou mesclando tudo, de tudo um pouco, como meus canais, é tudo mesclado, né? Esses vídeos que você falou do começo do surf, foi o primeiro campeonato de surf que botou o surf no profissionalismo. E quem fez isso chama-se Nelson da Waimea, que já está com mais de 80, fez 80 anos agora, é um cara que viajou o mundo inteiro. Eu tive a sorte de voltar a falar com ele, já botei 3 vídeos do Nelson da Waimea aqui no Malibu Jiu-Jitsu, quer dizer, falando do surf, né? Eu tenho história nesse campeonato também, quer dizer, é interessante você... Eu conheci o Nelson, até hoje bato papo com ele, é um cara maravilhoso, foi um pioneiro em tudo que ele fez. Tem história, ele levou cachaça para a China, pô, levou jogador de futebol para a China, viajou o mundo inteiro. Porra, é um cara fantástico. Então, eu tenho 3 vídeos do Nelson, estou para fazer um quarto a qualquer momento, com o Nelson Waimea, né? Todo mundo das antigas, todos os surfistas devem ao Nelson Waimea. O pessoal que está hoje disputando a Olimpíada deve ao Nelson da Waimea, porque foi ele que botou o Campeonato Brasileiro no circuito. Então, isso tudo aí, eu costumo dizer o seguinte, né, cara? Eu falei isso no outro vídeo, vou repetir, porque o cara, quando fica velho, ele repete as coisas. Então, eu vou repetir. O dinheiro que está na minha mão, se eu botar na tua mão, vira seu dinheiro. Mas o conhecimento, quando eu passo para sua mão, todos os dois passam a ter o conhecimento. Então, quanto mais eu passar para frente, a chance de você um dia me lembrar daquilo e eu esquecer, você me lembrar é maior ainda. Então, tudo que eu aprendo, tudo que eu tenho de bom na minha memória, eu passo. Tem o Podcast é só para quem tem mais intimidade com o Malibu, que vai ouvir aquelas histórias mais cabeludas, mas essas eu não posso botar na internet, senão o canal fica cancelado, né? Vão cancelar o canal. O Podcast, esse é só pessoalmente, mesmo assim não gosto de falar muito sobre o Podcast, que é a parte ruim da vida, eu procuro eliminadamente. Eu gosto de lembrar só da parte boa. É difícil, né? Parte ruim pesa também. Você lembra? Normalmente o ser humano lembra mais da coisa ruim, da dificuldade que ele passou, mas eu procuro usar as dificuldades que eu passei, as coisas ruins, como exemplo para não voltar a viver aquilo ali e crescer em cima. Aquilo, tudo que eu vivi de bom e de ruim faz parte do que eu sou hoje. Então, é isso aí.
Ô, mestre, a gente falou então aqui agora sobre podcasts, né, canais de YouTube, Instagram, né, todas essas maneiras que você tem para se comunicar com o seu público aí, mas eu acho, mestre, agora a minha opinião, que a melhor delas é ao vivo, é você ver um seminário ao vivo do mestre Sérgio Malibu, ver um curso, né, do mestre Sérgio Malibu, como ele já falou aí, que tem disponível. Então, esse contato, mestre, talvez eu seja antigo ainda, né? Eu ainda sinto que nada vai substituir, né, esse contato, né, tete a tete mesmo, onde você vê, você conversa, você interage com a pessoa ali fisicamente. Eu acho muito legal, né? Você vê um seminário do mestre que está disponível aí. Eu também faço seminário sobre a parte de história e filosofia do jiu-jitsu, né? Muitas vezes eu vou presencialmente, né? Mas quando não é possível, tem também um online, como o mestre já falou, né, mestre? Exatamente. Não, Fábio, isso é importante. Eu, graças a Deus, tenho que agradecer. Né? Muita gente me chama, né? Outro dia eu estava, não sei onde eu estava, num desses lugares que eu viajo, e a pessoa falou: mestre, você não faz um seminário, você é um entretenimento. Porque o meu seminário começa de uma maneira, de repente tem uma. Quando eu vejo, eu tenho uma coisa muito engraçada, que eu acho engraçado, que eu não sei de onde eu tirei isso, né? Foi um negócio espontâneo. Às vezes eu estou vendo o cara errar demais, né? Quando ele erra demais, eu olho para ele e falo: pé ateixo, presta atenção. Aí o cara olha assustado, né? Olha assustado, eu falo: olha para cima. Quando ele olha para cima, eu começo a rezar, pedindo para Deus iluminar, para ele fazer o golpe certo, né? E aí é uma risada total. Eu dou uma descontraída no. Mas realmente o meu seminário, eu sou fã do meu seminário, além de ser o meu trabalho número um. Graças a Deus eu sou bastante convidado a fazer esses seminários, que na verdade é uma maneira de conhecer mais gente. Eu fico amigo dessas pessoas, essas pessoas ficam minhas amigas. Inclusive, Fabão, nós dois temos que marcar, porque nós nos conhecemos há muitos anos e não tivemos um momento presencial. Você já veio no Rio, você não conseguimos nos encontrar, fui para São Paulo, não conseguimos nos encontrar, mas realmente presencial é outra história, né? Esse curso vai acontecer logo, logo, mestre. Nós vamos marcar no Rio de Janeiro aí, mestre Sérgio Malibu, e eu, né, quero estar, se possível, presente aí nesse seminário. E com certeza, as pessoas que estiverem envolvidas vão ver que quando a gente se encontra é muito. Fala, professor, você sabia que as duas academias de maior sucesso no mundo ensinam defesa pessoal? Claro que existem equipes muito bem-sucedidas esportivamente falando, mas as academias mais ricas ensinam defesa pessoal. Meu nome é Sérgio Malibu, 8º grau na faixa coral. Eu convido vocês a participarem do meu curso Escola de Jiu-Jitsu Online. Link na bio. Vejo vocês lá. Os